Olha só, esse programinha, não sei se vocês estão vendo uma qualidade boa aí, Sim, tá bom. é o PCNet. O PCNet é o programa da Polícia Civil que eu falei, que tem todos os módulos, tem módulo de inquérito, módulo de coisa de Detran, de trânsito, tem módulo de carta precatória, e tudo quanto há. Tem mais de 40 módulos, tem módulo até de frota de automóvel. E um dos módulos que a gente desenvolveu lá, eu mexi com 2 módulos lá dentro, no desenvolvimento. Um foi o de laudos periciais, que é de fazer os laudos, entregar online e tudo. A gente já tem, desde 2013, todos os laudos que a gente faz, a gente entrega só no sistema, nem imprime no papel. E esse que é o PIPD, que é um nome pomposo, que é Procedimento Investigativo de Pessoa Desaparecida. PIPD. PIPD. Ele tem um nome de procedimento investigativo que, em tese, ele começa na delegacia. Certo. É O interessante. registro do desaparecimento, no Com o caso. registro de desaparecimento. A gente tem um negócio que chama REDS, que é o Registro de Eventos de Defesa Social. Vou entrar nele aqui para vocês verem. O REDS, a pessoa faz pela polícia militar, pela polícia civil, ela faz o que a gente chama popularmente de ocorrência. Sim. Então, ela registra um desaparecimento. Quer ver? Eu vou procurar aqui no REDS um desaparecido. Quer ver? Desaparecido. Vai vir um porrada aqui, veio 80 mil mais novo aqui. Vamos pegar nas últimas semanas. Esse REDS, ele é interessante a gente tratar dele. Aqui, ó, tá vendo? Do dia 24/10 tem um REDS aqui, eu vou entrar nele. Ele vai me abrir um arquivo PDF aqui, que é a ocorrência de fato. Então, qualquer ocorrência da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, ela é registrada nesse boletim de ocorrência, que é o REDS. E o REDS, ele antecede o PIPD. O REDS já tem 17 anos. Então, nós tivemos que adaptar a linguagem que a gente usar para comparar o cadáver desconhecido com quem sumiu, baseado na tabulação que entrava no REDS inicialmente. Então, se eu pegar aqui... Eles não vão mudar o REDS, né? Porque já está há tanto tempo. Agora, até a gente consegue até mudar, porque o REDS ele era desenvolvido por outra empresa que não era a empresa que fez o PIPD. Agora, o REDS está com a mesma empresa do PIPD. Peso estimado, a altura estimada, se ele tinha calvície ou não, se o cabelo dele era liso ou não, se tinha deficiência física, se tinha estrabismo, sabe? Qual que era a cor dos olhos, se tinha amputação, sabe? Esse formulário aí, que vocês chamam de REDS, não é isso? REDS. Essas perguntas foram vocês que orientaram ou foi uma coisa que... Não, foi assim. Já existe. Eles já fazem isso porque está bem detalhado, assim, quer dizer, podia ser mais detalhado, mas assim, está bem, para o padrão daqui, por exemplo, está bem detalhado. Já tinha alguma coisa nele, né, no REDS. O REDS, ele foi baseado na Delegacia de Desaparecidos. Ela que pensou o que era importante. Existe REDS para tudo, tá, gente? Tem REDS para batida de carro, REDS para encontro de cadáver. Eu peguei um REDS de registro de desaparecimento, para dar um exemplo. Peguei até que eu não conhecia aqui, peguei na sorte e peguei esse, entendeu? Por quê? Porque é esse tipo de REDS que vai virar o lado do desaparecido do sistema do PIPD. Tem mais coisa. Então, você tem sofrimento mental, você tem deficiência audiovisual, você tem cicatriz, esse aqui, por exemplo, está escrito assim, cicatriz no tronco, frente do tronco. Está vendo? Sim. Você tem deformidade. Aí, como é que é a classificação datiloscópica dele? Porque eles jogam o número dele para registrar o desaparecimento no sistema, já vem a classificação. Se tem tatuagem, se está usando algum tipo de acessório, sabe? E aí fala, ó, por que ele desapareceu, se teve atrito febral com familiares. E aqui, olha que legal, tem até a roupa que ele desapareceu aqui. Bermuda branca com lice na cor cinza e vermelha, imitando a camisa do Flamengo, nesse caso aqui. Né? E aqui, ó, no dia do desaparecimento, teria dito que ia para o Rio de Janeiro e tal. Então,
eu tenho vários detalhes de um lado de sistema de quem sumiu. Tá? Aí eu tive que criar uma forma de botar esses detalhes do lado de quem apareceu. Então, a gente foi lá no PIPD e criou o cadastro. Como é que é o cadastro? Eu vou lá dentro da parte de medicina legal e gero no sistema um cadastro que é esse aqui. Ó. Tá? Eu ponho aqui se é uma pessoa viva desmemoriada, por exemplo, alguém que foi atropelado, está entubado no hospital, não tem condição de comunicar, tá? Ou se é um cadáver. Na prática, a gente bolou isso de colocar o vivo, definiu que a equipe de antropologia que iria nos hospitais quando tivesse necessidade, para poder virar o indivíduo, fotografar tatuagem, etc. Mas nunca aconteceu. Por quê? É difícil isso. E tem uma explicação, porque normalmente essas pessoas estão muito conservadas, então elas têm impressão digital. Então, o que se faz na prática é chamar o identificador no hospital, ele vai lá, colhe a impressão digital, e normalmente, ou a pessoa melhora e encontra a família, ou ele morre e vai ser cadastrado como morto no sistema, se ele não tiver sido identificado. Entendeu? Mas a possibilidade está aí. Aí o número da identificação, por exemplo, agora nós padronizamos que é um número geral, que tem de 9 dígitos, que é o mesmo número do laudo no sistema. Porque assim, só de eu saber o número, eu já sei qual que é o número do laudo, eu já acho tudo do caso. Entendeu? Eu ponho a data da perícia, por exemplo, vou botar a data de hoje, e aí eu ponho a data do encontro. Por que isso? Eu imagino que deve acontecer muito na Bahia. A alçada é encontrada lá no interior. Só que ela só chega para a gente 30 dias depois. Como essa data vai ser importante na hora de cruzar a informação com o banco de dados desaparecidos, eu tenho que ter a data que a alçada foi encontrada, porque eu sei que aquele indivíduo já estava morto aquele dia. Entendeu? Então, mesmo que eu ponha que a perícia foi hoje, eu posso colocar, por exemplo, que a alçada foi encontrada dia 9. Aí vem umas coisas que preenche automático, e aí vem um tanto de característica. Na época, o Dr. Frank e eu, o Márcio Alberto Cardoso, que era da antropologia, a gente pensou assim, umas 30 características. Aproveitar o que já tinha lá para comparar com os desaparecidos, e aí pensando assim, tamanho do sapato, sabe? E pensa um tanto de bobagem. E acabamos chegando nessas. Hoje, eu já sei que mesmo essas aqui, do ponto de vista matemático, a grande maioria delas é inútil. Sim. É a coisa mais engraçada, mas elas são inúteis. Sabe? Inclusive, parte do perfil biológico mesmo, ancestralidade e estatura, geralmente. Não, a estatura, por exemplo, eu até dei aula de estatura no congresso de ano passado, do outro ano, não sei, 2 anos atrás, de cálculo de estatura. A estatura é uma bobagem. Estatura não dá para excluir, por exemplo. Não dá nada. Exato. E aqui o problema também é que... A gente já teve um caso de quase que uma exclusão por estatura, mas era porque era absurda a diferença. Mas aí sim. Mas só nesse caso, mas normalmente é sempre muito próximo. Então... e geralmente quando a família vai dar o desaparecido, ninguém sabe a estatura real, dá uma aproximada. A gente tem uma forma da gente fazer isso na hora da pesquisa, né? Que a gente mede a estatura familiar e joga se é para cima dele ou não, mas na prática as pessoas erram a própria estatura. Sim. Então é muito divertido assim. Nem se você tiver a pessoa viva medindo, você não acerta, porque ela muda a estatura ao longo do dia. Então, isso para nós, hoje em dia, eu enxergo com muita tranquilidade que vale quando é o anão ou o gigante. Porque fora isso, ele não ajuda em nada. É só para excluir esses extremos, na verdade. Aí acaba sendo um caractere particular e não a estatura em si. Né? Talvez até uma deformidade, para chamar assim. Mas então eu ponho aqui, vamos registrar como se eu tivesse o meu corpo, cadáver lá. Tá? Então eu coloco lá, e aí vem uma das outras coisas interessantes. A estimativa de idade também é mentirosa. Sabe? A gente... A estimativa... Aqui você tem que imaginar que eu estou vendo o corpo, né? Sim. Então, ninguém acerta a idade de ninguém. Nós temos um caso muito engraçado, porque o Márcio Alberto Cardoso, que é o Marcinho, que é um dos caras que ajudou a criar a antropologia em Minas Gerais,
que é um anatomista foda, um legista muito bom de serviço. Ele foi no interior fazer uma exumação e, normalmente, o cemitério é em cima do morro. Você pega o coveiro e vai no cemitério para poder cavar, porque em cima do morro para não encher de água quando chove, né? Uhum. E aí eles subiram a ladeira assim, e o Marcinho estava do lado de um senhor, assim, aparentando idoso, né? E o cara subiu no maior vigor, o morto, assim. Quando chegou lá em cima, o Marcinho falou assim: nossa, mas o senhor... Aqui ele deu um salvar automático, por isso que ele está colocando aqui as mensagens. Nossa, mas o senhor está muito forte, quantos anos o senhor tem? Aí o coveiro falou assim: 29. Meu Deus. Ou seja, se o Marcinho, que é anatomista, que é legista muito experiente, que é foda, que o Marcinho é muito bom de serviço, conversando com a pessoa, ele não tem a menor ideia da idade da pessoa, a gente olhando um cadáver e estimando a idade, é mentira. É mentira. O Maltz até fala que você deve falar o seguinte: se é criança ou muito jovem, se é adulto jovem ou adulto idoso e pronto. Uhum. Transformar em variável categórica, com 3 categorias e tudo. Nesse assunto, o que lá em Nova York, quando eu fui, o que eles fazem, que é muito interessante, que foi a primeira vez que eu vi fazerem, um corpo que está lá há mais de 30 dias, ou beirando um mês, um corpo fresco, que está no IML, o departamento de antropologia vai lá, tira a síntese pública para fazer a determinação da idade. Mesmo no corpo fresco? No corpo fresco. A gente, depois da autópsia, depois da necrópsia, se o corpo estiver lá por 30 dias, aí eles vão lá, Sem abrem... identificação, no caso. Sem identificação, sim. Abre os pontos, corta a síntese pública, tira, põe os pontos de novo, e aí o corpo... E a gente faz a identificação, faz a idade, né? Estimativa de idade. Do corpo fresco. Eu entendo até que é uma forma de padronizar, mas eu, pessoalmente, eu não acredito que funcione também, não, porque mesmo a síntese pública, ela não sabe a idade da pessoa, não. A gente tenta criar categorias, entendeu? É o que eu fico insistindo, que a gente tenta tratar com o número que é característica biológica. Mas é a única coisa que a gente tem, assim, depender da situação, é o único dado e, assim, ele pode não ser o dado com a relevância estatística que a gente esperava que tivesse. E você entrou onde é que importa. Porque o que eu fiz no banco de dados? Eu tirei o peso dessa variável e eu botei um grau de variação do cálculo da idade. E aí foi uma sacada muito bacana que o Dr. Frank tivemos, que é o seguinte: a gente erra mais a idade quanto mais idade a pessoa tem. Sim. Então, se você pega uma criança, que você olha, tem 1 metro, você vai olhar e falar: ela tem 4 anos de idade. Você pode errar 1 ano para cima, 1 ano para baixo. Entendeu? Agora, se você pega a tia sua, que chega e vê para você assim, se ela tem 70 anos, e fala para você assim: quantos anos você acha que eu tenho? Você entra num guideline louco na cabeça e você acaba tentando fazer um chute percentual ali, até para poder politicamente ficar bem com ela e tudo. Mas o erro de idade, ele é percentual. Então, quanto mais velho, maior a idade. Então, na prática, se eu colocar a idade 15% para cima ou para baixo, eu ganho 100% dos pontos. Então, a medida que a gente arrumou para ajustar isso foi colocar percentual da idade, entendeu? Então, no momento que eu ponho aqui, por exemplo, eu tenho 47 anos. Se eu botar 47 anos no cadáver aqui, ou se eu botei 44, ou se eu botei 51, não faz diferença. Na hora que quem estiver me procurando, uma pessoa de 47, os 51 ou 44 vai ser a mesma idade. Por que vocês não usam intervalo de idade aí? Ia ser a minha pergunta agora. Por que você não usa intervalo? O intervalo, ele é intervalo, só que ele é intervalo percentual. Porque intervalo de idade, você fala categórico, que é de 10 a 20, 20 a 30. Por exemplo, você colocaria aqui, eu não entendo de informática, mas assim, eu imagino alguma coisa assim, você tem uma caixinha que você coloca 50 e outra caixinha até
até 60 anos, de 50 a 60 anos, de 50 a 70 anos. Estou usando intervalo do mesmo jeito. É igual, então. Só que eu estou pegando a média, o ponto central, entendeu? Ah, entendi. Então, só para facilitar, o que a gente faz? O exercício que a gente faz com os colegas legistas. Fala assim, olha, imagine uma faixa de idade, tira a média simples e põe a média. O computador vai fazer o resto, ele vai inverter o contrário, entendeu? Uhum. Então, quando eu falo que é 51 anos, por exemplo, o computador já vai considerar uma faixa de 15%. No caso, 7 anos e meio para cima e para baixo, vai ser a mesma idade. É só que 7 anos para cima e para baixo é pouco. Aí é só mudar o percentual. Em vez de ser 15%, passar a ser 30%. É isso. É porque, é assim, quando o indivíduo ele é mais velho, normalmente a gente tende a abrir bastante o intervalo. Sim. E se você não tem quer dizer, isso é a experiência daqui da Bahia, eu acho que deve ser parecido também em outros lugares, mas assim, a gente normalmente dá um intervalo muito grande, porque justamente é mais velho, os métodos perdem a acurácia, então você tem que abrir o intervalo bastante. No caso de não ter principalmente no caso de não ter um suposto, né? Não ter um candidato que você possa comparar naquele momento, que ele permaneça desaparecido. Então, eu vou passar daqui a pouco como é que é a fórmula matemática, mas é mais ou menos assim. Se eu tenho até 15% de erro, eu dou tantos pontos. Se eu tenho de 15% a 30% de erro, eu dou tantos pontos. Eu posso dar até o mesmo tanto de pontos se eu quiser. Entendeu? Então, agora, o intervalo sendo percentual, ele faz com que, se eu chuto 8 anos com uma criancinha, se eu tenho 15% de 8, eu vou ter lá, assim, de 7, de 6 e alguma coisa até 10. Entendeu? Eu acho que a diferença daqui, pelo menos pelo que eu estou vendo você falando, é que as metodologias daqui são mais padronizadas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente vai usar erupção dentária para criança, que já vem com a variação, né? Por exemplo, 6 anos, mais ou menos 2. E para adulto, vamos colocar aí um que é mais conhecido, que é o Sushi Brooks, que é o da síntese pública, que tem as categorias de 1 a 6, 1 a 7, e varia, por exemplo, 25 a 34, etc. Então, se você botou lá Sushi Brooks, fase 4, 25 a 34, a variação de idade vai ser 25 a 34. Acabou. Entendi. Mas aí nós temos que considerar uma outra coisa aqui. Esse banco, ele você só usa um método de idade, então, para cada caso? Não, foi só o exemplo que eu dei. Por exemplo, se a gente só usasse o Sushi Brooks, a gente colocaria uma fase e botaria a fase que deu. Usam, pelo menos em Nova York, eu acho que eles usam 4 e eles fazem a média desses 4. É a média aritmética, que eu vou de rir. 4 métodos de idade, no caso. 4, E agora, esses cadáveres que vocês tiram a sínfise, por que vocês também não tiram a quarta costela? Tiram também. Quando eu estava falando, eu esqueci de falar isso. Porque o trabalho feito com a quarta costela é justamente porque ela era mais fácil de ser tirada na necrópsia, né? Por isso que Sim, eles tiram da quarta costela e a síntese pública, e aí eles fazem... Deixa eu mostrar que eu trouxe um aqui para minha casa. Aí eles fazem um molde. Sim. E se a pessoa for identificada, depois que eles já têm o molde, eles colocam a idade da pessoa. E aí eles estão criando um banco de conhecidos com a idade dos indivíduos que eles pegam para poder criar um método de idade com os indivíduos que eles recolhem lá. Entendi. Agora, quer ver? Que vocês têm que afastar um pouquinho da especialidade de antropologia. Porque o banco de dados aqui é para qualquer desconhecido. E a grande maioria são cadáveres físicos. E é muito raro, graças a Deus, criança. Entendeu? Então, não tem sentido, por exemplo, eu olhar uma criança de 10 anos, cadáver fresco, eu posso empiricamente falar a idade que eu vou acertar na faixa de 15%. O problema meu não é a criança. Entendeu? E mesmo se eu não acertar, se ela ficar entre 15% e 30% de acerto,
qualquer criança desaparecida nessa faixa etária vai dar um alerta para a gente vai achar lá rápido. Entendeu? Agora, o adulto, a grande maioria são cadastros físicos. O banco de dados tem 9 mil casos cadastrados, só 600 ou 700 que são ossadas. O resto tudo era cadáver físico. Ou pelo menos bem preservado. Desses, eu tenho 400 ossadas ainda não identificadas, 450 ossadas, e para completar o restante até 1.750 de cadáver físico. Entendeu? Então, eu quero recursos da antropologia, mas eu acho legal a ideia de pegar, olha, eu tenho desconhecido cadáver físico, espero 30 dias, vou lá e tiro o pulpis, sabe? Mas eu tenho que ter muita confiança que isso realmente é vantajoso. Isso, para mim, parece mais estudo científico, entendeu? E aí, quando você completou que eles estão fazendo molde, estão arquivando, para mim, eles estão mais criando agora uma metodologia para tentar comprovar Zuckerbrooks lá numa amostragem maior do que confiando que ela realmente está ajudando a selecionar o caso, entendeu? É uma questão... assim, Não sei, porque eles esperam da não identificação para poder recolher, ou às vezes, se o indivíduo está no NAMES e está faltando algum dado, por exemplo, a idade, eles vão fazer esse requerimento. Porque, como você falou, se o cadáver é fresco, às vezes o médico legista não consegue dar a idade, então eles recorrem à antropologia para poder retirar essas partes e fazer a análise antropológica de idade. Mas eu concordo também, eles estão fazendo isso por uma questão de pesquisa, obviamente. Atrelada ao... E é necessário, tem que ser. A gente faz aqui, a gente é chamado na sala de necrópsia, às vezes, para estimar a idade. E aí a gente... Demais lá. Todo dia tira, quando é chamado, e aí só realmente para fechar o perfil a idade, porque às vezes o cadáver está semi-esqueletizado, mas ainda teve condição de necrópsia e tudo. A gente é chamado para entrar junto com o perito que estava responsável pela necrópsia. Então, a gente retira a sínfise e retira a quarta costela, e às vezes a clavícula também, né? Dependendo da situação. Se a gente desconfiar que é um subadulto, que às vezes está com o crânio todo esqueletizado, e aí a gente pode não conseguir afastar a possibilidade de ser um subadulto, não a criança, mas um indivíduo na fase de transição realmente. Aí a gente também associa a avaliação radiológica também, específica, né? E aí a gente tenta chegar à idade. Pois é, isso que você está me falando, por exemplo, está me dando muita ideia para o meu serviço lá. Como? Isso que você está falando está me dando muita ideia para o meu serviço, sim, porque a nossa antropologia ela é espetacular, mas o cadáver que chega com sexo aparente, ele não vai para a antropologia, mesmo que ele esteja em putrefação avançada. Normalmente não vai também, a gente faz uma triagem muito rigorosa, mas a ideia que você está me dando é de falar, tudo bem, quem vai fazer o caso é o plantão, quem vai dar o laudo da necrópsia é o plantão, mas eu vou perguntar para a antropologia qualquer idade. Ele pede um exame complementar da antropologia. A gente criou essa possibilidade dele... Complementar só de um segmento, não é para a antropologia sair esqueletizando de tudo, montando de tudo. Outra coisa que eles pedem também para a gente é estimativa de idade. Então, pede também análise de algum trauma ósseo de um cadáver que está semi-esqueletizado, ele fez a necrópsia, por exemplo, um caso de uma decapitação, mas que está em putrefação. Aí a gente chega lá, faz a análise do cadáver, como está, como foi encontrado, discute o caso com eles e vê a possibilidade de, por exemplo, se for uma degola, alguma coisa assim, a gente tirar a coluna cervical. Então, a gente pegou recentemente uma coluna cervical inteira e para estudo, para ver a lesão. Aí a gente vai ver, tentar ver se consegue algum indício do instrumento que foi utilizado para aquela ação. É muito semelhante. A direção da ação, quantos golpes foram dados. Então, isso aí a gente já faz também. Mas olha que legal. Porque os conceitos, eles se misturam, né? O que seria antropologia? O que seria
osteologia, do ponto de vista de traumatologia óssea, o que seria o que a gente chama aqui de tanatologia avançada, entendeu? Então, é um negócio meio complicado. Eu estou entendendo o que você está falando, e é muito... É porque aqui é o seguinte, se a gente tem uma decapitação, por exemplo, e o cadáver está muito avançado, a gente já passa para a antropologia de uma vez, porque a gente quer que a antropologia faça o que a gente chama de antropologia avançada. Eu já sei quem é, às vezes, foi encontrado dentro da casa da pessoa, com a roupa da pessoa decapitada e tudo, mas está podre. Ele já vem, a autoridade já qualifica o cadáver, já vem com o nome, mas eu quero que alguém tenha o cuidado de fazer aquilo que não é possível ser feito na sala de plantão, que é limpar o osso, botar ele para ferver, para poder olhar se tem linha de hesitação na facada, passou a faca várias vezes, de qual objeto que usou para cortar aquilo. Mas é isso, quem tira, quem escolhe o segmento que tirar e decide se o cadáver vai inteiro, para mim, eu sou uma parte dele, sou eu. Porque eu coordeno. E Nova York também. Eu coordeno os dois setores, entendeu, João? Entendi. Eu coordeno os dois setores. Então, se eu definir, eu vou para o caso e discuto o caso com o médico que está na sala de necrópsia. Quem é responsável pela triagem sou eu. Se eu disser que ele vai fazer, ele vai ter que fazer aquele caso ali comigo. Se eu disser que a necrópsia tem que ser, a perícia tem que ser transferida para mim, ela vai ser transferida. Então, eu tenho essa facilidade, né? E isso é muito legal. Complementando aqui rapidinho o que a Letícia está falando, eu comento muito de Nova York porque, para mim, é um dos melhores serviços de antropologia forense que são empregados full-time aqui no ML dos Estados Unidos. Mas eles fazem exatamente isso. Todo dia de manhã eu ia para a sala de autópsia acompanhar as necrópsias. Se chegasse, por exemplo, um dia eles estavam fazendo a autópsia de uma criança e eles queriam saber se tinha... se a gente podia fazer análise microscópica dos traumas para saber abuso, né? Abuso infantil. Então, lá mesmo, eles chegaram, o diretor do departamento de antropologia chegou, a gente olhou, decidiu qual parte ia levar, que era só o crânio, macerou, no outro dia já tinha um relatório pronto, com análise microscópica, tudo. Se um dia chegou uma mulher, 36 facadas no rosto, a maioria não pegou na garganta, quer dizer, acho que não muitas conseguiu acertar as vértebras. A gente chegou lá, decidiu tirar as vértebras para fazer molde do que seria a arma do crime, né? Para saber se a faca que foi utilizada era serrada ou não serrada. Tirou lá mesmo. Então, assim, igualmente, o diretor de lá desce, ele fala, vai tudo, não vai essa parte, vai aquela parte, a gente vai fazer isso e isso, e tira e leva. A gente criou uma coisa chamada protocolo mínimo. Eu defino até onde eu vou no exame antropológico, mesmo quando o caso é meu, integralmente. Eu defino se eu vou processar todo o corpo, se eu vou processar parcialmente, se durante a perícia eu já tenho com o corpo ainda articulado, por exemplo, que não está totalmente esqueletizado. Aí eu defino se aquele caso ali merece ser processado inteiramente, se vai me acrescentar alguma coisa, ou se eu posso tirar partes anatômicas que me interessam para a definição do perfil biológico. Então, tudo isso é feito. Então, a gente criou essa variação porque a gente já chegou ao absurdo, e eu considero um absurdo. Depois, isso aí eu nunca mais vou fazer. Foi um caso que veio para a gente, eu não era chefe do serviço ainda, e o coordenador da época decidiu que ia processar todo o corpo. E, na verdade, era um cadáver em avançado estado de decomposição. Ele só tinha parte dos membros e o crânio esqueletizado, mas o resto estava inteiro. Uhum. E ele, por um purismo desnecessário, ele resolveu processar todo o corpo. E a gente fez necrópsia também, então eu perguntava, mas o que é que vai acrescentar mais aí? Por que não tiram a parte? Não, tem que fazer tudo. Então a gente demorou um tempão para fazer tudo, para nada. Porque já tinha sexo, já tinha... Então, assim, esse tipo de coisa, para evitar esses extremos, a gente tentou racionalizar mais a perícia. Então, nesse aspecto aí. Eu tenho trabalhado muito com um grupo da antropologia lá, e
eles eram muito conservadores nas condutas. Eu estou brigando um pouquinho para eles poderem avançar, porque a antropologia pegava o cadáver inteiro, dissolvia ele todo e estudava o saco, entendeu? E aí é um negócio que não faz sentido. Você tem ele inteiro, você mede a estatura dele inteiro, você não tem que estimar a estatura da parte de osso. E você procura lá uma parte mole, você achou o sexo, já está definido o sexo, você não tem que ficar olhando mais. Você achou lá a próstata, por exemplo, o útero, você não tem que ficar mais procurando um sinal craniano, se ele é homem ou se é mulher, você já sabe, você já está definido. Entendeu? A gente não faz mais isso. A gente definiu o sexo macroscopicamente pela presença de genitália, ou então pela presença de útero, próstata, tá definido o sexo. Está determinado já. Só que eles não conseguem, assim, o protocolo mínimo, que eu também concordo até com a expressão protocolo mínimo, o deles, o mínimo é o máximo. Então, eu fico rindo, porque o que acontece? Às vezes chega um paciente com suspeita de tratar aspirante de João Batista. Olha a impressão digital, viu o que é o João Batista. Acabou. Acabou. Eu não tenho mais que estimar a idade, o sexo, eu já sei que é o João Batista. Eu posso fazer alguma coisa de tanatologia avançada. Ver a causa da morte, a cronotanatognose, ou algum outro detalhe ligado à morte. Mas eu ficar medindo o tamanho da cabeça do tempo para ver se é homem, se é mulher, isso é um exercício de nada. Assim, nesses casos aí, que ele está identificado, então, por exemplo, ele está todo esqueletizado, mas tem lá uma mãozinha, consegui identificar pela necropapiloscopia. Quando ele já está todo esqueletizado e não vai dar muito trabalho para o processamento, e a gente não tem outros casos na frente, aí eu peço para processar todo, porque eu já sei que está identificado, então é uma grande chance da gente coletar dados. Então eu utilizo para isso. Mas aí tem aquele detalhe. Isso aí é outra coisa que eu faço e que não atrasa a perícia. Entendo. Que não vai atrasar a perícia, aí, que não vai atrasar a conclusão para a entrega do corpo e tal. Aí a gente faz isso, ou então quando tem algum trauma ou múltiplas lesões ósseas que eu quero ver com mais tranquilidade, então eu vou e faço. Então depende do caso. Agora eu não pego um cadáver inteiro para processar em todos os casos, em absolutamente todos os casos. Isso não é mais feito lá. Eu não faço dessa forma. Outra coisa que eu chamo a atenção é que, se eu já sei quem é, eu vou coletar dados para calcular a idade, a estatura, etc., isso vai estar viciado. Entendeu? Isso vai estar o quê? Viciado. É uma análise viciada. A não ser que ele seja cegado, entendeu? Eu já sei que o cadáver é de João Batista, tem 47 anos e 1,68 m de altura. Aí eu vou olhar os 5 grupos para calcular a idade. Aquilo é variável categórica, é muito fácil. Sem perceber, eu puxar para um lado ou puxar para o outro, entendeu? Mas assim, você não pode tapar os olhos e os ouvidos para todos os casos. E alguns casos já vêm com essa informação. Na maioria das vezes, a gente não tem essa informação no primeiro momento da perícia, por conta da questão logística e tudo mais, vem depois. Mas quando a gente tem essa informação do Instituto de Identificação, às vezes a gente vai para a sala de análise só com o nome da pessoa. Então, já confirmei que é aquela pessoa, ou então já recebo informação, ela está identificado pela necropapiloscopia. Aí aí a gente tenta... Eu estou trabalhando, tentando chegar num fluxo, eu e o Dr. Frank, de alguma coisa assim, sabe, do algoritmo ser assim, se eu tenho o suposto, a gente chama de suposto, eu tenho o nome de quem seja, eu teria que pegar todas as informações daquele caso para tentar identificá-lo o mais rapidamente possível, entendeu? Então, é um fluxo que talvez não seja nem da antropologia, mas se eu... Então, por exemplo, eu sei que você tem uma fratura de clavícula, você tem uma placa com parafuso na perna, você tem qualquer outra coisa, se ele não tem um apêndice, se ele tem a vesícula, e por aí, eu vou lá e estruturo isso rápido. Se eu não conseguir, ou se eu excluir que é aquele suposto, aí talvez entraria a antropologia. Mas esse fluxo é muito difícil, assim, eu não consegui clarear ele muito ainda não. Vamos dar uma continuada no banco de dados? Sim. Olha só, aí vem aqui, o sexo. Então vem masculino, feminino, é o que tem um manualzinho ensinando esse preenchimento, sabe? Então masculino é que eu tenho genitália ou alguma coisa inequívoca masculina. É até engraçado que a menina veio me contar o caso que o DNA deu que era um sexo e o macroscópio deu que era outro. Então é mais um fator para a gente poder ficar mais tempo. Mas, então, por exemplo, se eu acho próstata, ou se eu acho útero, se eu acho pênis, ou se eu acho vagina, tem convencimento que não é um anel vagina. Deve estar errado, né, no caso. Aí eu coloco masculino ou feminino.
Mas se eu estou pegando ossada, eu coloco estimado masculino ou estimado feminino. Sim. Entendeu? E se eu não tenho elemento para caracterizar, eu não tenho. Tá? A cor da pele aqui, tá como cor da pele, a gente já não usa, na antropologia a gente usa como ancestralidade. Eu morro de rir, tá, gente? Porque nós estamos mudando só o termo, para tentar ficar politicamente correto. Sim. Mas, no fundo, você está mudando é o termo. E quando eu vejo que a ancestralidade, o americano criou a ancestralidade latina, aí que eu acho mais engraçado ainda. Então, isso aqui, ele está como cor da pele, está desse jeito por causa do Reds lá, que era conhecido como cor da pele. Tá? Para comparar lá. Então, eu vou colocar aqui branco. Cor dos olhos, que é um caractere que não serve para quase nada. Vou colocar aqui que é castanho claro. Aí a barba. Vou colocar aqui que é a parada. Se eu botar que é sexo feminino, ele já coloca que a barba não se aplica. O imberbe seria para o adolescente. Né? Sim. E aí o biotipo. Se ele é brevilíneo, longilíneo, normolíneo. Novamente, o biotipo só serve se ele for muito díspare. Então, é o anão ou o gigante. Né? Bigode, eu vou colocar aqui parado. Cabelo, faz de conta que meu cabelo é liso. A cor do cabelo, castanho claro. Aí vem, eu tinha que bolar alguma informação tivesse algum dado de odontologia, mas que fosse o legista que desse conta de colocar. Por quê? Porque eu só tenho odontologista no IML da capital. O restante do estado eu não tenho nenhum odontologista. Então, tem que ser alguma coisa que o legista dê conta minimamente de detectar. Tá? Por isso é que ficou dentes naturais. Alguns ou vários. Então, assim, se está faltando algum dente, a resposta seria essa. Entendeu? Nenhum dente natural, considerando que vai pelo menos botar o dedo na boca do cadáver, lá ver que não tem nenhum dente. Sem elemento para caracterizar, quando está faltando uma mandíbula, por exemplo, que aí eu não consigo afirmar. Tá? Ou se ele tem todos os dentes. Só isso já é difícil. Porque eu, por exemplo, aparentemente tenho todos os dentes, mas um dente meu não é natural. Ele já é um dente porcelana. Entendeu? Mas, pelo menos, aí eu tento resolver do ponto de vista matemático lá depois. Então, a resposta técnica minha seria alguns ou vários. E aí, prótese dentária, a gente sedimentou que a gente ia chamar de prótese aquilo que é removível. Tá? Até por causa da definição de prótese órtese e tudo. Porque a gente consegue botar a informação aqui e a família consegue dar um feedback do outro lado. Tinha alguma coisa que tirava, então a gente fez até um manualzinho pictográfico. Tá? Então, eu não uso nenhum. Aí, presença de tratamento dentário, alguma coisa óbvia lá, se tiver com dificuldade de responder, coloca sem elementos, tá? A presença de tatuagem, se ele coloca sim, então a Melina aí que tem a tatuagem de caveira no deutodiano direito aí, né? E aqui eu descrevo o texto. Por quê? Por mais que seja difícil classificar tatuagem, a gente já tentou alguma coisa para classificar tatuagem. Como a tatuagem é um símbolo, e símbolo tem um componente pessoal de interpretação, a gente não conseguiu classificar, não. Então, a gente pede que os legistas descrevam o quanto mais puderem a tatuagem. Quando a tatuagem tem algum texto escrito, é a melhor de todas. Porque se alguém chega lá na minha e fala assim, estou procurando um cadáver que ele tem uma tatuagem escrito Eliane, igual tem um cadáver lá que a gente tem escrito Eliane, inclusive, está aí aberto. Aí eu já busco lá no PIPD, eu coloco assim, Eliane, eu já acho o cadáver. Entendeu? Dá para botar foto aí? Dá, não, as fotos são incluídas. Eu vou te mostrar no final aqui. Então, detodiana direita, tá? Tem mais além da caveira, mas eu só lembro da caveira. Aqui, cicatriz. Então, a cicatriz aqui, no manual fala que é cicatriz de fácil percepção. Porque o legista, na hora da necrópsia, ele não acha cicatriz fácil também, não. Se você for olhar com atenção, qualquer pedacinho do corpo tem pequenas cicatrizes. Então, aqui interessa a cicatriz especialmente relacionada à característica individualizadora. Por exemplo, de apendicectomia, de colecistectomia, de laparotomia para esplenectomia, porque isso eu falo, tem cicatriz e não tem o baço. Aí me ajuda. Tá? Uma grande cicatriz na face. Tá? Calos ósseos. É uma informação que o legista não consegue do cadáver fresco. A gente não radiografa de padrão os cadáveres frescos no MR, mas as ossadas a gente detecta todos, tá?
É porque o nosso raio-x, nós temos raio-x digital, até colocado, a gente tinha um raio-x ruim, botou esse raio-x bom, tem 1 ano e pouco, 2 anos, mas ele é usado praticamente para pesquisar projetil. Nós temos uma incidência muito grande de caso baleado, com múltiplos tiros, só isso. Só Aqui essa... a gente também não radiografa tudo, não. Não radiografa, os de antropologia são todos radiografados, mas os cadáveres frescos nem todos. Pois é. Porque não se... Na verdade, assim, está lá o raio-x, é uma escolha, uma indicação do legista fazer ou não, ele escolhe fazer ou não, naquele caso. Inclusive, se tiver projétil, mesmo que tenha lesão por arma de fogo e tudo, ele pode decidir que, como só tem o orifício de entrada, ele não, um só orifício, ele não precisa nem radiografar, às vezes mais rápido fazer, né? E aí faz mais rápido, então, às vezes não precisa. O problema é o seguinte, é que não se tem a consciência, a gente tenta criar essa conscientização, mas ninguém lembra da função radiológica, que é de identificação também. Sim. Então, esse é o problema. Quem lembra é só antropologia. Aí a gente vai para o cadáver, aí a gente radiografa de rotina. Mas por exemplo, a sala de necrópsia tem umas coisas. Todos os putrefeitos são radiografados de rotina. O nosso também. Todos os carbonizados são radiografados de rotina. O problema são aqueles do dia a dia, um acidente de trânsito, né, que chega lá, coisas assim, porque assim, normalmente ele não, em raras situações o legista vai precisar de raio-x para diagnosticar alguma lesão. Ele só vai pensar em raio-x quando ele precisa localizar algum projeto de arma de fogo. Aí ele vai fazer, para guiar a perícia e tudo mais. Entendi. E ele nunca pensa, como regra, na questão da identificação. Para os casos. Novamente, aqui lá em Nova York, o protocolo radiografa tudo. E aí tem alguém que interpreta o raio-x? Tem um radiologista para poder olhar? Porque calóse também não é facinho de detectar se a pessoa não foi treinada, não. Tem um radiologista. Entendi. O problema também, Melina, é que assim, a gente, o volume de casos, né? Então, às vezes, são 20 cadáveres por dia. Teve um dia que a gente tem alguma coisa em Salvador, alguma explosão de violência em Salvador, são 35 por dia. Então, não dá para fazer de todos dessa forma, né? Assim, lá, enquanto eu estava em um mês, a média diária foi uns 14 por dia. Então até tinha muito, Em Manhattan dá bastante, porque o de Manhattan pega... Nunca ia imaginar, viu? Eu nunca ia imaginar, que é quase igual aqui. Pois é. Lá tem o de Manhattan especificamente, que antigamente eles tinham 5 IMLs. Aí um saiu do Queens, se eu não me engano, e o de Manhattan que tá servindo a ele. Então eles têm um no Brooklyn, acho que agora só tem 3. E o de Manhattan é o maior, assim, o central. Mas a média de casos, assim, em 30 dias que eu estive lá, era de uns 14. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar. A primeira é que, seguramente, eles não têm 10% dos homicídios ativos que a gente tem aqui, entendeu? E a necrópsia do baleado é trabalhosa demais do ponto de vista de pesquisar. Outra coisa que a gente tem inclui também algumas mortes que não viriam para os IMLs aqui, talvez, né? Que seria tipo hospital, por exemplo? Morte natural, eles fazem? Fazem morte natural. Então é isso. Faz também. Outra coisa que a gente considera aqui, a doença trauma, isso é um conceito lá da cirurgia do trauma, ela é recidivante. Então é muito comum o cara que cai de moto já ter caído de moto várias vezes. É muito comum o cara que toma um tiro já ter tomado outros tiros e tal. Então, quando a gente vai radiografar um baleado lá no ML, muito frequentemente ele tem outros disparos antigos. E a gente acaba achando que radiografou. Só isso já é uma zona danada, porque a gente teria que padronizar, radiografar o corpo inteiro de todo mundo, para procurar projetil antigo, mesmo que ele tenha só um tiro na cabeça, por exemplo. Então, a gente tem um scanner de raio-x aqui. O ideal seria um body scan, para pelo menos eu passar na chegada, já ter ali um filtro e tal. Nós temos, o corpo passa por dentro. O problema é que ele, no momento, está quebrado. E aí o raio-x convencional está sendo utilizado.
esse scanner que tem aqui, a gente consegue até fazer medidas nos ossos, na imagem dele, e assim você acompanha a hora que está fazendo. É porque não distorce igual raio-x, né? Mas aí a gente está esperando ele consertar agora, porque quebrou uma peça muito cara, então a gente está aguardando. Mas era ótimo. O corpo passava por dentro, você via na hora que não era muito trabalhoso de passar o corpo por dentro, não. Era, do ponto de vista prático, era factível. Não, é melhor, é menos trabalhoso que o raio-x. Entendi. Porque o raio-x convencional, você tem que ficar levantando, precisa de gente para levantar o corpo, botar a placa de raio-x, mesmo quando é digital, aquela leitora digital, aquele negócio. Então é difícil. A desvantagem do scanner é que ele... É só um plano. É só um plano, isso. E você, se quiser tirar de outra angulação, Você tem que virar o cadáver. Você tem que virar o cadáver. O Malto fez um suporte para virar o cadáver 90 graus. Ele não fica girando lá dentro igual um churrasco, né? Ele tem que tirar, ele virar, mudar a posição. Então, isso é o que complica, assim. Mas como, em geral, na maioria das vezes você não precisa fazer isso, então ele servia bem. E tinha um sistema de televisão também de circuito que a pessoa na sala de necrópsia conseguia ver, o médico na sala via o que estava acontecendo no scanner. Então era bom por conta disso. E para antropologia nem se fala, né? Porque você não precisava mexer no corpo, porque às vezes você mexe e aí ele fica todo desconfigurado, né? Eu morro de rir, porque assim, você pega os ossos de mão, eles vêm articulados, mesmo na ossada que não está completa. Se você radiografa ela articulada, é muito melhor do que você esqueletar aqui tudo e depois montar. Às vezes tem o ossinho quebrado, muda o tamanho dele, você não sabe direito qual metacarpo que é. Você manipula, por mais cuidadoso que seja a manipulação, pode acontecer de acabar e aí danificando alguma coisa. E aí é ruim por conta disso. Então, olha só, eu tenho aqui os calos ósseos, então, eu vou colocar aqui 100 elementos, que o cadáver está fresco. Aí eu tenho objeto pessoal, abro uma tela para descrição do objeto pessoal. Seria para brinco, pulseira, óculos, qualquer outro adereço. Aí você tem prótese ortopédica, só que eu descobri se tem prótese ortopédica. Aí é mais complicado, né? Eu teria que radiografar ele inteiro e tudo, tá? Se tem amputação ou não, se tem manchas, nervos ou outra marca de pele. Então a gente tentou abraçar o mundo com as pernas, botou coisa para danar. Se tem deformidade, uma mão maior que a outra, um membro muito díspare do outro, etc. Tá? E aí vem detalhes de roupa em separado, mas tudo que é texto que é colocado aqui, ele entra na busca textual, independente do campo que eu colocar. Entendeu? E aqui outras observações. E aqui, Melina, eu consigo colocar as fotos. Tá. E eu posso colocar quantas fotos eu quiser. É ilimitado, entendeu? A gente Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que preenche isso aí? O médico legista é responsável pelo caso. Ele terminou a necrópsia, ele tem que fazer isso. Ele tem que colocar. E da antropologia, o que ele faz? Ele pega um caso, ele cadastra. Ele descobriu a idade, ou estimou a idade, ele vem cá e cadastra a idade. Aí ele estimou a estatura, ele vem cá e corrige a estatura. Então, à medida que ele vai descobrindo elementos, ele vai melhorando, ele vai cadastrando. Bom, entendeu? Agora, por que não tem aí o estado de conservação do corpo, por exemplo? Isso não facilitaria, não? Não facilita demais. A gente está descobrindo um tanto de coisa agora, porque isso aqui é o seguinte, qualquer sistema hoje, da Apple, por exemplo, que eu sou muito fã, ela atualiza no máximo de 30 em 30 dias. O sistema de informática ele tem que estar muito rapidamente adaptando. Esse sistema tem 7 anos que ele não é atualizado. Então, o que é que eu fiz? Eu já pedi, já fiz uma relação de um tanto de coisa para poder atualizar. Só que estão esperando verba, esperando coisa. Eu tenho a esperança de que essa mudança de governo que teve agora, que o PT saiu, que era o que foi mais difícil mudar, independente de quem entrar, eu tenho esperança que lá para maio, junho do ano que vem, eu consiga implementar um tanto de modificação. Por isso é uma das razões de eu estar louco com vocês. Eu tenho que conversar com vocês, porque eu tenho que ver, eu tenho que pensar soluções para a gente poder melhorar. Então, por exemplo, eu já descobri que isso aqui é porque a delegacia consulta isso aqui o tempo todo. Então, eu já peguei do serviço social lá do IML e já pedi para acrescentar aqui um campo que qualquer pessoa do serviço social,
da odontologia, qualquer funcionário vai lá, entra e põe uma informação do caso. Por exemplo, família trouxe um raio-x desse caso na data de hoje. Eu vou ler assim. Entendeu? Por quê? Fala assim, família prometeu trazer um raio-x, estamos aguardando fulano de tal e tudo. Eu anoto isso. Se a pessoa for na delegacia, o delegado entra e fala, não, peraí, mas aqui está falando que você prometeu levar um raio-x lá, você levou? Ah, não levei ainda, então tem que levar. Entendeu? Você devia ter no sistema aí alguma marcação que você fizesse, por exemplo, radiografia, que a família está para trazer, no caso, em cada caso. Que você pudesse dizer que você pudesse chegar lá, assinalar com o que está pendente. Você assinar uma pendência. A outra coisa que, eu não sei se você tem isso, e a outra coisa que você poderia acrescentar mesmo que você não tenha, na localidade que você não tem dentista, mesmo considerando isso, mas você tivesse opcionalmente, você tem na capital, o que o dentista pudesse inserir aí o odontograma. Não, eles é que tomam conta. O SOFI é o setor de odontologia forense e identificação humana. Eles é que tomam conta desse banco de dados. E eles têm toda a liberdade de pegar um cadastro que o legista já começou e acrescentar as informações que eles quiserem. Sim. Então, muito a Adriana é parte desse grupo, né? A Adriana é mais especializada. Ela é da odontologia, da antropologia. Eu mandei um monte de documento para ela hoje. Agora, ela participou muito tempo do SOFI antes de ir para a antropologia. Então, ela mexeu muito nas bancos de dados. Então, agora nós estamos no momento que nós queremos o seguinte, tem alguma informação do caso? Qual setor que for, insira no mesmo lugar. Uhum. Porque, por exemplo, eu marcar se tem raio-x disponível ou não, é muito legal do ponto de vista estatístico. Porque o pai fala assim, quantos que tem raio-x? Eu vou lá e olho, entendeu? Mas para um caso em específico, vale mais a pena eu anotar lá, eu tenho um raio-x e tal, porque quando eu vou estudar um caso, está tudo lá. Então, agora eu estou querendo resolver esse problema de centralizar a informação. E aí parece... Você devia colocar, ao invés de se fer raio-x ou não... A informação até mortem, né? Como é que está lá? Você bota assim, achados radiológicos positivos, talvez seja melhor. Não, o raio-x do corpo, aí a gente põe tudo aqui. Você coloca, pronto. Agora, eu digo assim, alguém trouxe um raio-x, que é o grupo, que também é outra coisa que eu não consegui ainda organizar do ponto de vista de algoritmo, que é como é que a gente pesquisa informação até mortem. Eu vi lá em Miami, na Califórnia, a Melina deve saber isso, eles têm pessoas para ficar garimpando isso, né? Então, eles pegam lá, por exemplo, dão 10 desconhecidos para cada funcionário. E o funcionário fica dia e noite procurando informação daquele desconhecido. E o que eu te falei que funciona aqui, que é o que mais dá matching de desconhecido com não identificado, são os voluntários que acessa com visão pública e que vive de ser detetive de cadeira, que fica em casa fazendo isso. Isso é uma das maiores pulgas que você botou atrás da minha orelha. Porque como é que eu já percebi que pelo menos uma parte dessas informações eu tenho que abrir ao público. Uhum. A gente tem uma preocupação meio, sei lá, paranoica, de alguém estudar um caso aqui e simular uma morte para dar match com um caso, entendeu? Então, nós temos meio essa preocupação. Assim. É a teoria da conspiração. E nós temos que pensar nisso, porque a gente só mexe com o que o ser humano é capaz de fazer de ruim. Então, a gente tem que fazer contra-inteligência, tem que estar pensando nisso. Mas eu já vi. Agora, o que você me falou que é a pulgona que você botou atrás da minha orelha, é porque todo mundo já sabe que uma atividade laboral ela é fundamental para a saúde mental das pessoas. E a gente tem muita gente aposentada que poderia ser usado, igual você me deu o exemplo, Melina, que poderia ser usado para ter acesso ao banco de dados full, para ter acesso tanto à parte policial de investigação, quanto ao cadastro legal, tudo, e ficar tentando dar match em casa. E essas pessoas estariam fazendo uma coisa social muito relevante e uma coisa para autoestima, para manter a vida. Então, por exemplo, minha sogra, ela faz um negócio que se chama Supera, de ginástica cerebral, ela fica respondendo joguinhos lá para poder manter o cérebro ativo. É interessante que mantém o cérebro ativo, mas podia ser produtivo. Então, ela mesmo seria uma que poderia estar lá mexendo, tentando, olha que interessante, esse aqui é um homem que sumiu tal época. Vamos lá procurar dessa forma, vamos procurar dessa outra, e é isso. Então, eu estou com essas
essas ideias que vocês me estão me falando, todo mundo me fala, eu fico doido pensando. E eu já tenho aqui o Interpol, eu achei ele inaplicável demais. Oi? O da Interpol, o protocolo da Interpol, eu cheguei a estudá-lo e tudo, eu achei ele impossível. Para grupo aberto, porque ele pergunta assim, como é que é o desenho da sobrancelha? Entendeu? E aquilo, você ganha um inimigo se você obrigar alguém a preencher aquilo de informação que é muito difícil ser útil, entendeu? Mas ele tem os desenhos. Mas de todo jeito. É o tempo que gasta também para fazer. Você botar gente supostamente inteligente para preencher informação inútil é uma armadilha, entendeu? Se a pessoa vai com ódio daqui, começa a boicotar e às vezes até sabota. Não, mas ele tem a opção de não se aplica para o caso de você. Aquilo ali é para você não esquecer coisas, de perguntar coisas que possam ser relevantes para o caso. Mas esse é um dos motivos pelos quais o pessoal aqui não usa o do FBI, que é o NCIC, porque é muito extenso, muito detalhe, não faz. Demora muito para fazer. Mas assim, você não precisa. Você tem que dar uma resposta, mas não significa que a resposta tenha que ser sim ou não, ou então a característica que você está perguntando. Pode ser, não se aplica, não, sem informação, coisas desse tipo. O importante é que você não pode deixar sem preencher. Você pode passar por uma página inteira botando sem informação ou não se aplica, por exemplo. A questão é isso, é igual a alternativa a outros, entendeu? Assim, tem que tomar cuidado, senão todo mundo marca outros e vai embora. A gente vê isso até no exercício da medicina em vivo. Ainda mais no cadáver, sem nome e tudo. Mas aqui, assim, por exemplo, o que eu achei interessante nele é que você tem a opção de você tem os formulários. Então, por exemplo, você não tem o software. Mas aí a Interpol tem aqueles formulários que tem o mesmo layout, que dá para você fazer manualmente. Esses mesmos formulários é o mesmo layout do software também. Então, você joga os dados do formulário ali naquele ambiente. A gente tem lá em Salvador o módulo de DVI. A gente nunca usou. Qual que é aquele que usa na fazenda de copo lá do Bill Bass, Melina? Que é um antropológico que é comercializado americano. Um banco de dados? Hein? Um banco de dados? Banco de dados. Eu cheguei a ver preço, quase que eu comprei ele há 5 anos atrás, só para testar, mas era assim, era tipo 800 Você está falando do ForDisk, não, né? ForDisk. O ForDisk é para análise de ancestralidade e sexo, né? ForDisk não é para desaparecidos, não. Mas você joga tudo lá dentro e vai fazendo massa de dados, né? Não, você joga biológico. Você faz medida do crânio e joga para determinar sexo e ancestralidade, percentagem. Probabilidade estatística daquele corpo daquele indivíduo que você está analisando cair em determinado grupo. É só isso que o ForDisk faz. Ele expande o banco de dados, acho que ele expande também para a população local. Você criar um banco de dados para a população local, mas não com a finalidade de identificar. Ele tem a finalidade. A questão é você fazer um banco de dados do perfil biológico daquela população ali que você está estudando. E é isso que nós estamos fazendo. Oi? E é isso que eu estou fazendo. Entendeu? Na prática é isso. Mas ele ali vai utilizar métodos específicos para você fazer. A diferença é essa. Então, eu tive que comprar muita briga para esse negócio funcionar do jeito que ele funciona hoje, que está longe do ideal, que eu estou brigando todo dia. Mas eu criei um setor para auditar, criei uma notificação para os legistas que não preenchiam corretamente. Se o legista deixa de colocar a foto do cadáver fresco, ele é advertido. Então, tem tanto de passo que eu criei Então, assim, quando eu penso em qualquer outro banco de dados que tenha, igual o do DVI, da Interpol, do DVI da Interpol, que tem 56 categorias, com não sei quantas subcategorias. Mas mudaram os formulários de 2014. Ainda pior ainda, porque ainda muda. Aí reduziu. Mas, assim, eu acho, para mim, é completamente inviável, entendeu? Se eu fosse refazer isso aqui hoje, eu tirava metade das características.
Porque eu já sei que elas não têm ponto estatístico, elas não têm valor, não. Cor do cabelo, entendeu? Isso aí é nada, sabe? Mas Então, olha só, eu acabei de preencher tudo aqui, eu ponho a você. Agora, deixa eu te falar outra coisa. Eu lembro que em 2012 eu fiz um curso lá em Brasília com o pessoal da Cruz Vermelha. E o que foi dito para a gente foi que a Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tinha um software que era gratuito, que fazia cruzamento de dados AM/PM. Eu conheci Eles até têm. a menina da Cruz Tem, né? Vermelha. Pois é. Agora, eles têm, disseram que podia disponibilizar para a gente. Até hoje eu aguardo isso. Eu nunca vi esse software. Você já viu? Vocês conhecem? Eu conheci em 2011, no evento de DVI que teve no Rio de Janeiro, com a preparação para a Copa do Mundo, para Jogos Olímpicos. Nós tivemos um evento de DVI no Rio de Janeiro, teve um curso lá de uma semana no Rio, teve até o pessoal dos Estados Unidos falando do World Trade Center e tal, foi muito legal. Então, teve muita coisa bacana. E eu conheci a menina da Cruz Vermelha Internacional, responsável pela América Latina. Eu tenho contato dela, está em algum lugar aqui. E Eles estão todos lá na Colômbia agora, que está tendo a LAF, né? A LAF está sendo lá. Pois é, você usar ela é da Colômbia, menina, a Lourinha, eu tenho cartão dela e tudo. E eu fui no congresso. Era UT? O nome dela? É. Eu tenho que lembrar. Se for ela, já mudou, viu? Mas claro. É um cara agora. É um cara que tá. E ele tá no Brasil. Eu não sei o nome dele. Ela mudou para uma outra e depois agora eu não sei. Aí você já está me dizendo que é um cara que está lá em São Paulo. Eu passei para ela o protótipo do nosso, na época. Depois eu fui para o Congresso Mundial de Medicina Legal na Ilha da Madeira, encontrei com ela de novo lá. Pois é, mas esse banco de dados que eles dizem que esse software que eles dizem que é gratuito, não é nem. É um software que faz o cruzamento automático dos dados, como o Plasdata também faz. Então, mas é gratuito. De repente, é uma coisa que a gente poderia ver também. O problema é como você vai fazer para que seja cadastrado os dois bancos de dados, entendeu? Cruzar os dados, eu vou mostrar para você um negócio em Excel aqui. Cruzar os dados hoje em dia é muito fácil. Se você tem a ideia, você pega um menino de computação de 18 anos, paga ele R$500 e ele faz o software para você. A questão é como é que você vai ter uma coisa que alguém vai cadastrar via web, por exemplo, ou via um aplicativo de celular, que vai ter algum tipo de auditoria, que tem restrição para... e tem alguém acompanhando. O negócio é... Mas é isso que eu acho que a Abraf que teria que fazer, entendeu? Pelo menos sugerir, né? Falar, olha, esse aqui acho que eu estava falando com o Marcos Paulo, que tem o CLID, né, o Sinalid e tal, e ele falou, não, mas o Ministério Público que está com isso, eles não vão deixar a gente entrar, não sei o que lá, então tinha que ser um... Tudo bem, o Sinalid, o pessoal tem interesse da gente participar, sim. Eu mesma fui convidada aqui para uma reunião que teve sobre isso. Eles querem ouvir a perícia, sim. Porque foi isso que eu falei com ele, por que não pegar uma coisa que eles já estão fazendo, tipo o Sinalid, e aí a gente, como uma organização, começa a participar do desenvolvimento disso, porque quem trabalha com os corpos não identificados são vocês. Isso. Então, quem que tem que saber, porque o que o João falou, que tem que ter validação, tem que ter alguém tomando conta. Por que não pode ser a Abraf? A gente joga as nossas ideias do que o banco tem que ter, eles implementam, e aí a gente faz o treinamento para utilização, e quem faz validação e credenciamento e análise é a Abraf como instituição, entendeu? Eu acho possível, mas é um projeto ambicioso, entendeu? Assim, a gente não pode ser inocente. A professora Eugênia falou a mesma coisa para mim quando eu estava dizendo para ela minhas ideias. Ela falou que eu sou muito ambiciosa, mas tem que ser, sabe? Não, entendo. E você está colhendo os frutos da sua capacidade de produção em vista da sua ambição, entendeu? Assim, eu acho isso muito legal. Mas é assim, ó, por exemplo, não há motivo para a gente não ter um banco de dados unificados federal. É uma coisa gravíssima não ter. Por quê? Mas é isso, João, que o Ministério Público está tentando fazer. O Sinalid. Isso. E agora... É isso que eles estão tentando fazer. Eles querem informação. Eu acho que eles não sabem como fazer. Pela reunião que eu vi, que eu participei aqui, veio um cara do Rio,
do Ministério Público de lá e falou aqui, apresentou, falando do Sinalid e tudo. E nós fomos convidados, nós e a Delegacia de Proteção à Pessoa também, que é quem registra desaparecidos. Eles apresentarem, dizer o que é que iam fazer, qual era a proposta, ouvir de nós o que é que a gente faz, né? Que poderia auxiliá-los. E as das experiências dele, acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, com o Sinalid. E o que eles disseram lá é que eles estavam buscando essa unificação. Olha quer ver que coisa? Eu vou minimizar aqui. Então, na prática, como é que está funcionando hoje? Eu vou voltar lá para o PCNet. A pessoa chega lá no banco de dados. Se eu for consultar o banco de dados aqui, ó, esse banco de dados é um banco de dados real. Se eu mandar pesquisar aqui agora, eu tenho 1.753 casos em aberto. Eu posso chegar e fazer uma pesquisa com a família. Eu entro na tela de pesquisa avançada e falar qual que é a data que sumiu. Semana passada. Quantos anos que ele tinha? 25. Inclusive, para conversar melhor com a família, eu posso usar esse manual aqui, que eu clico e me fala como é que eu devo perguntar. Pessoa de sexo masculino ou feminino? Bigode, por exemplo, a gente contratou uma desenhista para desenhar os modelos de bigode. Para eu perguntar para a família. Aí eu falo, como é que está tudo? Quando eu preencho tudo aqui, eu vou preencher qualquer coisa aqui só para poder dar o pesquisar, tá? Então, quando eu preencho tudo... Se você deixar alguma coisa em branco... Ele não aceita aqui, não. Aqui você tem que preencher nem que seja a resposta ignorado. Entendeu? Porque isso aqui você está perguntando para a família. Então, eu tenho que responder nem que seja o ignorado. Aí eu preenchi tudo aqui, ó. Quando eu preenchi tudo e mando pesquisar, o que ele faz? Aí também você pode botar a foto do desaparecido. A foto do desaparecido ela é cadastrada no sistema já. A pessoa assina se ela quer que a foto seja divulgada ou não. E se a pessoa assina que quer, a família assina que quer que seja divulgada a foto, ela já sai automaticamente nas embalagens de leite, nas contas de água e luz, e ela já vai para o site desaparecidos.mg.gov.br. Entendeu? Então, ela dá publicidade à foto. Tem a pessoa da família que pode fazer isso, entendeu? Por exemplo, eu não posso chegar lá e falar assim, uma ex-namorada minha sumiu. Eu quero colocar aqui a foto dela e quero que seja divulgado. Entendeu? Eles não colocam. Mas eu não estou nem perguntando para divulgação, eu estou perguntando para finalidade de perícia. Então, por exemplo, a foto mostrando o sorriso, para você fazer a comparação da morfologia do sorriso. Às vezes a foto está mostrando uma cicatriz que você pode também comparar, uma tatuagem que você pode comparar também, para fins periciais. Então eu vou lá, olho a foto e comparo com o que eu achei na perícia, por exemplo. Não, é isso que eu estou trabalhando. A foto não seria divulgada, seria para fim pericial mesmo. O que a gente faz? Se eu tenho um nome de suposto e ele está desaparecido, mesmo se ele não estiver desaparecido, eu consigo pegar a foto dele de qualquer banco de dados da polícia. Então eu entro aqui, por exemplo, eu já procurei da Melina, né, Melina? O seu não tinha. Não tinha não. Mas eu entro aqui, ó, porque a Melina não fez documentação em Minas Gerais. E não pegou, por exemplo, renovação de carteira de motorista em Belo Horizonte atualmente. Porque se ela tivesse pegado, eu teria a foto dela, as impressões digitais dela, tem tudo, entendeu? Então, se eu tenho o nome do suposto, eu consigo pegar até no Facebook, eu posso buscar a foto dele. E no banco de dados de desaparecido, se esse suposto estiver lá, além da foto, eu tenho um tanto de informação. A roupa que ele sumiu, a data que ele sumiu, se ele tinha ou não alguma deformidade aparente, mesmo que não esteja na foto, entendeu? Uma mão menor que a outra e tal. Então, eu tenho essa possibilidade lá no... eu ia mostrar para vocês o CIP, que é o da foto, vai estar fora do ar agora. Mas tudo bem, vou voltar lá então para onde eu estava. Se eu estou lá dentro do sistema e cruza as informações, o que ele faz? Ele pega as informações que eu joguei e cruza com os 1.753 casos. E mostra eles para mim, igual a planilha de Excel faz, por ordem de coerência. Se por acaso ele tem mais de 94% de coerência,
Automaticamente, quando um delegado cadastra um desaparecido e existe um corpo cadastrado de desconhecido com mais de 94% de coerência, ele já avisa na tela do delegado. Atenção, existem 5 corpos com mais de 94% de coerência. Aí o delegado pode entrar, ver as fotos dos corpos, já ver cada um, a história de cada um. Entendeu? Isso é bom. Então, ele já faz isso de maneira automática. E se eu mudo alguma coisa de um caso e ele passa a ter coerência, ele avisa o delegado também. Por exemplo, eu estou com um caso que eu não cadastrei estatura. E ele está com 93% de coerência, mas não avisou o delegado. De repente, eu vou lá e acrescento a estatura e salvo. Ele cruza novamente, avisa o delegado. Atenção, tem um caso que foi mexido hoje lá, que colocou a idade, que é compatível com o seu caso. Entendeu? Onde é que eu controlo isso aqui dentro? Eu controlo aqui, ó. Dentro do PCNet, eu tenho as tabelas de pontuação. E aqui, por exemplo, a coerência, eu coloquei 94, está aqui. Se tiver mais de 94% de coerência, avisa a autoridade. Aí vem pontuação para tudo. O que eu estava falando naquela hora, da idade, por exemplo, está aqui. Ó. Então, se a idade estimada tem uma diferença de qualquer valor com a idade estimada, aí eu vou ver qual, entendeu? Até 15% vai ganhar 10 pontos. De 16% a 30% vai ganhar 6 pontos. Mais que 30% vai ganhar 1 ponto. Entendeu? Eu tenho que sair botando peso em um por um dessas coisinhas. E o que aconteceu ao longo do tempo? Cada vez mais eu tirei peso das coisas lá atrás. E deixei peso basicamente em sexo, que é 30 pontos de peso, e é a data do desaparecimento, data de entrada, que é 20 pontos de peso. Entendeu? Hoje eu sei que essas duas características, elas dão de 1000 nas outras. É muito mais produtivo eu pesquisar, considerando a data de desaparecimento do sexo, do que qualquer estatura, diferença de estatura, etc. Uhum. Além disso, quando eu estou pesquisando aqui, eu posso chegar e fazer a pesquisa com palavras. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma tatuagem de caveira, eu vou colocar assim, ó, pesquisar a palavra caveira. Mandei pesquisar. Eu nem fiz ensaio, não. Estou pesquisando aqui para ver o que vem. Mas se ele tiver uma tatuagem escrita, tatuagem de caveira. Aqui, ó. Então, eu peguei um tanto de casos aqui, 16 casos, que tem a palavra caveira. Vou pegar aqui um feminino de Betinha aqui. Ó. Então, ele está aqui, ó, tatuagem de caveira em região anterior da perna direita. Tá vendo? Se eu for lá embaixo, eu posso olhar aqui as fotos. Aqui a tatuagem. Uhum. Entendeu? Então, eu pesquiso pela palavra ou faço a pesquisa avançada, mandando ele estruturar por característica. O SOFI, que é o setor lá da odontologia forense, ele recebe as famílias, preenche aquela pesquisa avançada com as informações que a família deu, dá um print da tela e faz um laudo com isso. Fala, olha, hoje compareceu a família do João procurando o João. A família informou estes dados para o João. E pesquisando, nós achamos esta lista. Olhamos que tem mais de 90% de coerência, nenhum dos casos é o João. Só que todo dia eles olham e falam, opa, achamos um caso, chama o João. Toda hora acham um caso. E a gente já teve experiência muito interessante de casos, por exemplo, que o legista lá de Ponte Nova cadastrou, a família procurou no IML aqui, achou o caso lá em Ponte Nova. Entendeu? Uhum. Porque já está unificando Minas Gerais. Imagina se tivesse alguma coisa semelhante no Brasil. Entendeu? Exatamente. Para falar, olha, estou procurando a pessoa que tem uma tatuagem de caveira na perna, igual eu mostrei para vocês aqui agora. Eu acho, achou esse caso lá em Manaus. Eu vou ver a mesma pessoa. Aí seria genial. Mas, João, qual seria o caminho que vocês acham para a gente fazer uma coisa unificada, então? O caminho é isso que nós estamos começando aqui. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ser realista e pensar assim, nós queremos esta briga? Nós estamos animados? Todo mundo tem um espírito melino. Eu acho que é necessário. Já passou da hora. É a relevância do trabalho mesmo. E aí a gente tem que procurar estratégia. Por exemplo, para mim está tremendamente confortável o meu banco de dados do jeito que está. É claro que se ele virasse um banco de dados federal, ele ia mudar, não ia ser o meu. Eu teria que estar disposto a abrir mão do meu para passar para o federal, entendeu? Mas
Foi o que eu disse durante o que eu falei lá na conferência, e eu repito, o fato de ter um banco de dados nacional não invalida a existência do seu em Minas Gerais. Claro, Entendeu? eu, a não ser que eu tenha alguém para fazer isso, ou que eu tenha uma maneira de exportar automaticamente do meu banco de dados para o outro, imagina eu O que obrigar a gente, o que a gente pode fazer. tudo é possível, Pode de ser feito. de solução de informática. Mas eu mandar a pessoa cadastrar em vários bancos de dados é inviável, entendeu? Eu estou, por exemplo, agora no Eu momento... não acho, não. Eu acho que pode até aproveitar as ideias de bancos de dados locais que estão sendo utilizados hoje, como a sua e outros, e aproveitar a experiência e tudo. Mas eu acho que tem que ser um só, porque você vai acabar gerando retrabalho. Não tem dúvida que tem que ser um só. A questão é como é que tornar isso... Eu vou... porque o Neymas, ele tem um número dele, mas ele também tem um número que se conecta ao banco do FBI.